Vamos começar mais um episódio do nosso podcast Conexões Operacionais. Hoje com a presença de John Fred. John Fred foi o meu primeiro líder operacional, uma pessoa que eu tenho um respeito imenso por tudo que transmitiu de conhecimento, sempre foi um líder nato, procurou trabalhar de maneira cuidadosa com seus liderados, procurando fazer a transmissão do conhecimento dele, que, diga-se de passagem, não é pequeno, sempre muito seguro nas suas decisões. Um engenheiro de reservatório, muita qualificação, experiência internacional, uma vasta experiência internacional. Desenvolveu planos de exploração e completação em campos maduros aqui no Brasil, na região de Ponta do Mel, e outros projetos que ele também trabalhou. E bastante estudos de reservatório. Vou deixar, Fred, você fazer uma apresentação. Eu sempre gosto de fazer uma introdução, mas a apresentação eu gosto que o convidado faça, porque eu trago muito da minha visão do profissional, mas às vezes tem algumas coisas que eu acabo passando por cima, e eu sei que um profissional da sua experiência, tantos anos no mercado, tem muita coisa para conversar. E quero dizer a você que é muito prazeroso, para mim é uma experiência ímpar recebê-lo aqui nesse projeto que nós estamos tentando desenvolver para apresentar as pessoas que têm trabalhos relevantes no onshore brasileiro, e você é uma delas. Obrigado, Rodolfo. Eu estou mais que agradecido e recompensado aí com as suas palavras. Para mim é tudo uma satisfação, né? Estar participando do seu canal, da sua iniciativa, loável, é muito boa. E tenho a honra de ter contribuído aí com, entre outras coisas, com treinamento, identificação do local, né? Onde nós atuávamos, no Nordeste brasileiro, especificamente na Bacia Potiguar, na Areia Branca. Há muito tempo atrás, identificamos o pessoal e você, grato exemplo disso, né? O seu trabalho estava... E foi bem recompensado, né? É isso que se fala da dedicação, das tarefas exercidas e tudo mais. É uma honra para mim, é um prazer imenso e satisfação de ver que o trabalho realmente deu fruto, dá fruto, e assim mesmo continua de geração em geração, e estamos aqui às ordens em qualquer questão de detalhes, grandes ou pequenos, sobre questões relacionadas à indústria do onshore brasileiro, a indústria a qual a gente teve o grande privilégio de acompanhar desde seus primórdios, né, dos final dos anos 80, com a quebra do monopólio, muitos anos antes da quebra e na quebra do monopólio, o nascimento, o surgimento da ANP, como é que ela progrediu, como é que ela virou um exemplo a ser seguido internacionalmente. E os entraves de operar campos no onshore brasileiro, porque não são poucos, né? E tem seus detalhes muito específicos, e ver e acompanhar desde aquela época até agora a realidade do Brasil enquanto a questões energéticas, sobretudo a questão de petróleo, e mais especificamente a questão do onshore, como o potencial que tem, como que se desenvolve a indústria, como se desenvolveu, as dificuldades antigas, as atuais, os desafios, as oportunidades e tudo mais. Para mim é um grande prazer estar participando desse canal, e estamos aqui dispostos a entrar nos temas específicos e
desenvolver conforme foi necessário aí na nossa conversa agora. Interessante, vale salientar, eu gosto muito de deixar isso bem claro. O Fred, ele desenvolveu um trabalho bem interessante, que foi para pensar pessoas, né, estudantes, fazendo seleções, porque na época não era como hoje, não tinha muitas escolas formadoras de técnicos, não tinha praticamente nenhum em Areia Branca, era mais difícil ainda. Então, o Fred ele aplicava processos seletivos, né, para selecionar esse pessoal, essa mão de obra que ia trabalhar com ele. E eu fui um dos selecionados num desses processos, o primeiro processo, né? E era muito interessante. E uma coisa que eu recordo até um dia desse, Fred, eu tinha a prova guardada. E era muito interessante, porque na aplicação da prova, ele parecia aquele professor bem rigoroso. Eu estava do lado na sala, olhando para ver como era que as pessoas estavam desenvolvendo. Não era só você fazer, responder a pergunta, era como você responder a pergunta. E isso era o bacana da coisa. Era você entender o porquê que você está fazendo. Não pegar uma pessoa aleatoriamente. Então, assim, é muito bacana. Eu gosto de sempre deixar essas informações claras, porque mostra a seriedade que sempre teve o processo. É muito interessante, porque isso é um dos desafios e das dificuldades atualmente, mas na época era assim, triplicado, quadruplicado o esforço de identificação de local do pessoal, assim, adequado para o tipo de operação no local, né? Que isso é um desafio, eu acho que uma das coisas que assim, fazem a diferença, né? Ter pessoal qualificado, identificar pessoal perto do local disponível, treinar esse pessoal e trilhar o caminho, né? Então, que você não só, ou seja, você está transmitindo conhecimento, está passando o bastão e essas pessoas passam o bastão à sua vez e é uma cadeia, né? Não, começa, é muito assim reconfortante lembrar desses tempos, né? Há quase, eu acho que mais de 30 anos atrás, foram vários processos de seleção. E na época, eu acho que um pouquinho diferente da época atual, nós não tínhamos assim, uma empresa pequena, de fato, e nós tínhamos a missão ou a necessidade, minha missão, a necessidade de contar com o pessoal adequado, e não tinha departamento, digamos, de seleção, o departamento de identificação, recursos humanos adequados, essas coisas todas, né? Então, se fez muito daquilo que é o coração da operação e muito do que é normalmente apoio à operação, como esse tipo de coisas, identificar, treinar, essas questões que são que apoiam a operação, mas dão, digamos, uma contribuição muito ao projeto no momento e, digamos, transmite um legado também, porque é muito importante isso, saber aonde que você está situado, o que você está fazendo, a dedicação do detalhe. Na época, nós não percebíamos, digamos, sentíamos a necessidade, mas quem diria, por exemplo, que estamos treinando futuros engenheiros, futuros chefes de companhias, futuros que operam no Nordeste, né, no onshore. Então, o mundo afora, até internacionalmente, né? Tem gente bem assim que nós treinamos, identificamos nesses processos que atuam até internacionalmente com carreira de sucesso e em companhias grandes, por exemplo, para citar um Aramco, por exemplo. Isso enche de orgulho, gente. Isso enche mas orgulho, satisfação de ter feito
um trabalho assim dedicado, mas consciente. É importante, eu recordo alguns ensinamentos na época, a gente ficava assim, poxa, por que um negócio tão rigoroso? Mas no decorrer dos anos, a gente vê que isso aí foi o que nos talhou como profissional, que nos fez entender a real necessidade de seguir um trabalho sério. Eu recordo que, na época, a medição de gás era feita por FPR, né? A carta circular. E quando havia uns testes de produção, nós fazíamos intervenções e você sempre ligava muito para saber qual é o comportamento do poço, se está produzindo, não está produzindo. E aí eu ficava pensando, pô, eu posso passar para o Fred a produção de óleo, mas a de gás eu não tenho como passar, porque eu tenho que esperar o tempo do teste para me fazer a leitura do FPR. Aí eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a montar carta de hora a hora. Via lá, via o HW médio, dessa hora tá 10. Aí eu ia botar na minha carta 10. E botava pressão e temperatura. E aí pegava o planímetro, né? Para quem não sabe, nós líamos a área e transformávamos isso em dado. E esse dado, o Fred gerou uma planilha lá, e essa planilha tinha os parâmetros de HW, pressão, temperatura, fator da placa de orifício. E aí a gente chegava à vazão de gás. E aí, resumindo, para não estender muito, quando o Fred ligava, eu já tinha tanto a vazão de óleo como a vazão de gás. Aí eu recordo que uma vez você me perguntou, Rodolfo, como é que você está me passando essa vazão de gás, se você não leu a carta? Aí eu fui mostrar como fazia. Aí você, muito bom. Então, essas coisas que ia ensinando, às vezes também o Marquinhos e o Chico iam nos cobrar alguma coisa, e da mesma maneira a gente procurava se antecipar para passar um dado coeso, não uma informação solta, né? Então, isso aí é muito gratificante saber que, tanto eu acredito da sua parte, que nos ensinou, como da gente que aprendeu como deveria ter aprendido realmente, né? Isso é porque eu até vejo a necessidade. Quando nós fizemos tudo isso, foi gerado umas planilhas, uma medição, uma placa através de placa de edifício e tudo mais. Foi porque o sistema dito automático estava com certos problemas de calibração e nós estávamos não muito contentes com a maneira como ele estava medindo, e certamente pareciam haver erros de medição, erros que estavam afetando a companhia. Sim. Essa medição de gás, porque o gás era parte da vida do projeto, né? Sim. O gás se vendia, lógico, se vende. Então, você percebe que as coisas e os detalhes não eram assim, não eram por uma casa, porque queria ser escrito, não, porque precisavam mesmo ter essa, chegar, digamos, tecnicamente a uma resposta correta. E confiamos em treinar pessoas como vocês, por exemplo, isso que você me conta aí e tal, que realmente são lembranças muito boas, pessoas que tinham esse senso de responsabilidade e conhecimento técnico e essa chispa técnica para fazer esse tipo de medidas, né, de hora a hora, medir isso e aquilo. É uma coisa que nas gerações novas, talvez na frente a gente vai falar disso, que te recomendo, porque nós vivemos essa fase muito, não sei se, eu não lembrava, mas foi lembrado que nós trabalhamos no ambiente de OS 2, tal, não tinha Windows, era bem assim, mas chegávamos fazíamos tudo conforme a base, o conceito, como é que a indústria, como é que qual que é a teoria do assunto. Então, nas gerações novas, e assim, se confia muito num software, não sei o quê,
é bom saber também, lógico, isso é muito importante, mas é bom saber os princípios, o conceito, de onde vem, por que vem, o que isso significa. Isso lhe faz digamos, um técnico, um engenheiro, um atuante na indústria redondo, né? Você sabe por que as coisas e sabe como fazer e se auxilia com softwares que fazem contas, muitíssimas mais contas que vocês, porém, você sabe do início ao teu final, né? Então, isso é muito, muito, muito importante, além de gratificante, né? Ter percebido, enfrentado as dificuldades com métodos e gente que tinha essa chispa que tem e que consiga ter esse senso de responsabilidade técnica no que está fazendo. Um exemplo disso aí é que a equação do cálculo de vazão de gás nunca saiu da minha cabeça. Ficou como se fosse carimbado na minha mente, de tanto que nós fizemos. Vou entrar aqui na estrutura do roteiro. Como você começou sua jornada no setor de petróleo e gás e o que mais te motivou a vir para o petróleo? Certo. Antes de responder a pergunta, Rodolfo, por favor, me mande uma cópia dessa prova, se tiver, porque para mim isso vale muito. Isso é muito importante. Eu não sabia que existia ainda. Eu tenho quase certeza que eu tenho. Eu vou procurar e te mando. Tá ótimo. Certo. Digamos, a história é muito interessante, porque naquela época, estamos falando do 1989, eu estava recém-formado em engenharia de petróleo, certo? Na Colômbia, país onde eu sou natural. E nessas, ou seja, na Colômbia, por exemplo, um país de tradição petroleira, como outros, Venezuela, Equador e tudo mais, na Latinoamérica, tinha uma indústria muito bem, digamos, constituída. Até esses países todos eram e são ainda, basicamente, de prioridade onshore. Eu viajei para o Brasil e a ideia da viagem era apresentar uma prova para fazer um mestrado na Unicamp, patrocinado, promovido pela Petrobras. Então, foi tudo muito bem, estávamos muito animados para fazer isso, e tínhamos muita confiança, e tínhamos poder fazer o curso e tudo mais. Era um projeto de carreira muito bom. Mas, na época, era a época da Copa América, e, assim, nos dias. Resulta que exatamente no dia, alteraram a hora do voo. Eu estava, me lembro, na capital da Colômbia, esperando o voo. Quando eu recebi uma notícia, não, vai sair tal hora. Aí começou a preocupação, que tinha que chegar em São Paulo, primeiro ia fazer escala em Lima, Peru, depois chegar em São Paulo, e depois pegar um carro para ir para Campinas e se apresentar na Unicamp para fazer a prova. Era tudo um desafio, mas tudo com uma meta de apresentar a prova para fazer o mestrado. Resulta que, com todos esses embates de atraso de voo e tudo mais, minha mala não chegou. E, conclusão, para resumir a história, chegamos tarde no horário da prova, e como é uma prova governamental, né, na época a Petrobras era até operadora regulamentadora também, as portas já estavam fechadas. Chegamos tarde na prova, as portas já estavam fechadas, eu não conseguia entrar, por mais que me deixe entrar, que a viagem já se dá, não conseguimos. Mas o coordenador do curso, Petrobras, no caso, ele entendendo toda a situação, visualizando o drama, ele me falou, me entregou um cartãozinho: olha, tem uma empresa que está atuando no ramo de onshore, produzindo petróleo, que tem um contrato de mini risco, contata essa pessoa. E me deu um cartãozinho, aí veja, mas sem nenhum compromisso. Essa pessoa não era nada menos que o Dr. José Eduardo Jardim, que era o superintendente, diretor da época da companhia com a qual estava atuando, que era Azevedo Travassos Petróleo. Eu guardei o cartão
assim, sem muitas expectativas, mas vindo do diretor do curso, muito bom. Guardei no dia útil, lembro que uma segunda-feira recebi uma ligação de tal pessoa, doutor Jardim. Ele me convidando para uma entrevista, ok, nós entrevistamos, falamos com ele e com outras pessoas da companhia, e essas coisas da vida, né, como começa a acontecer as coisas, né. Olha, se você está selecionado, mas se você topar, tem um projeto no Nordeste do Brasil, você vai e você vai ver se você se adequa a isso. Nós avaliamos você mais no seu trabalho e aí decidimos. Em 3 meses fazemos isso, ok. Muito bem. Lembro já viajando pela Transbrasil, que já não existe mais, de São Paulo para o Nordeste. Aí eu chegando lá no lugar do projeto, eu vi aquilo diferente, muito diferente. Imagina, é um outro país, uma outra região, uma outra coisa. Eu não falava português, nenhuma palavra. E o carro andava, e os outros saindo, e eu falei, onde que eu vou parar, meu Deus? Aí eu cheguei, de madrugada, um dia, me apresentei e começamos a trabalhar. E nessa época estavam recém-descobertos os carros, estavam iniciando a produção, estava meio que misturado, perfuração, completação, e estava engatinhando a produção. Entramos 3 meses, os 3 meses viraram anos, Nessa talvez, época já estava 10 na Ponta do Mel ou ainda estava em anos. Redonda? Foi assim, Rodolfo, já comentamos no detalhe de esses 4 campos, a operação estava assim pipocando, ou seja, tinha fases ainda, já tinha descoberta de Sim. Redonda, descoberta de Ponta do Mel, de Serra Vermelha, e ainda estava recém-descoberto o Morro do Nordeste e Noroeste do Morro do Rosário. Sim, Muito sim. bem. Aí estava em certas partes perforando, mas ao tempo estava completando. Então não era digamos, uma fase muito corrida. Dinâmico Não era demais, né? uma fase única, que perfuração. Não, era meio que perfora, completa e produz, perfora, completa, produz, pede licença, não sei o quê. Então era difícil. Então, digamos, tinha uma atividade muito forte. E ainda mais, nós estávamos, ainda mais, como digamos, nós, a companhia, tinha uma companhia do grupo que perfurava poços de água. Então, isso era complicado. Assim, era muita atividade. Foi uma experiência muito boa. Por quê? Porque se aprendeu muito rápido. Ou você se dedica, sobrevive e mostra seu valor, ou você não é, ou seja, não é para esse tipo de necessidade de trabalho. Então, em um show brasileiro, nesse momento, foi muito interessante ter passado por todas essas fases muito rápido e com a necessidade de, por exemplo, criar ou montar uma árvore de Natal em um poço. Não existia porque o fornecedor não nos dava essa, ou seja, isso era. Então, eu me lembro montando uma árvore de Natal com flange correta, com que aguenta a pressão e a vazão, os furos, com o tubo correto, esquerda ali, não me lembro direito agora, as 40, 80, a rosca direito, as válvulas corretas com a pressão adequada. Nós montamos essa árvore de Natal, instalamos no lugar, até pintamos essa árvore de Natal. E tudo correto, mas você fazia as coisas, fazíamos claro, com toda a responsabilidade do caso, com todas as regras do jogo e tudo mais da época, com toda a responsabilidade técnica, mas era um dos desafios poder tocar o barco com cada detalhe, com cada coisa, esse era um dos problemas, fornecimento de material, ainda mas não é tanto como naquela época, era assim, muito complicado botar uma sonda lá porque não tinha sondas, ou comprar equipamento porque não tinha equipamento no Brasil, tinha que importar, esse tipo de coisas foram desafios que aos poucos, dia a dia, hora a hora, foram sendo resolvidos. E esse é um dos grandes logros, né? Ter participado desses projetos dessa maneira e ter visto as mudanças, como elas foram acontecendo ao longo dos anos, né? Então, essa é a maneira que eu cheguei na companhia. Depois, nessa companhia, os 3 meses, como eu falo, viraram quase 10 anos.
estivemos lá na Bacia Potiguar, no onshore brasileiro, entramos como engenheiros bem júniores, logicamente chegamos a engenheiro sênior, depois fui gerente da base, depois, muitos anos depois a companhia, talvez mais de 10 anos depois, o projeto foi vendido para uma iniciativa privada internacional, o Petróleo do Brasil, e nesse momento que tivemos a necessidade de, ok, temos que reforçar com operadores, com pessoal, tudo, não são operadores, até todo tipo de apoio operacional, são dos equipamentos, e aí você me lembra do processo de identificação de pessoal, do local e tudo mais. Processos com os quais você está inserido, assim como outras pessoas já, digamos, técnicas que trilharam todo esse caminho junto, né, de operação. Depois da ATP, fomos aí mesmo quando a companhia foi comprada pela COP, a gente foi para Rio de Janeiro, já como diretor de operações, lá ficamos bastante tempo. E aí, com nossos conhecimentos e tal, de pessoas que forneciam unidade de bombeio, um dos donos foi convidado para iniciar um projeto na Odebrecht, na recém-criada Odebrecht Oil and Gas. Essa pessoa me falou, olha, se você estiver interessado, eu aceitei o desafio. Começamos na Odebrecht, na nova companhia Odebrecht Oil and Gas, praticamente do zero, começamos a pesquisar oportunidades, que tinha uma rodada com a ANP já era mais ou menos madura já, e de aí depois começamos a atuar em outros países, no Equador, na Colômbia, fizemos um contrato com a companhia de lá, a agência de lá, que chama ANRA, Agência Nacional de Hidrocarburos. Depois passamos para a Venezuela, ficamos 3 longos anos na Venezuela com uma companhia, instalamos uma companhia de nova também, foi também uma história para contar de como fizemos a companhia lá, chamava Petro Planeta, foi comprada, foi vendida, foi revendida depois, montamos tudo, os estudos, os planos de trabalho, de revitalização e tudo mais. Ficamos 3 anos lá, depois ficamos esse outro tempo em bloco de Angola, já é um bloco onshore, que era, digamos, era um pré-desenvolvimento, e com grande parte das atividades efetuadas aqui nos Estados Unidos, no Houston. Ficamos bastante tempo também com isso, nesses projetos. Voltamos para o Brasil com uma companhia de serviço internacional, mas, digamos, a parte brasileira, a Baker Hughes do Brasil. Ficamos bastante tempo lá, fazendo... Aí, digamos, foi muito gratificante, porque eu nunca me isolei da realidade brasileira, até porque tenho filhas e esposa brasileira, entendeu? Então, não dá para ser desligado do Brasil, né? Não tem jeito. E voltamos do Brasil e ficamos um tempo longo lá, com a realidade offshore e onshore, aí a gente percebia como que a indústria estava, ou como para onde que foi, digamos, os detalhes de cada situação, de cada ambiente, como que o onshore ficou em todo esse tempo, mais de 20 anos, como é que ele perdeu um pouco de relevância, perdeu um pouco, não, bastante relevância, e foi a indústria brasileira, a parte energética foi muito concentrada, offshore, inicialmente Bacia de Campos, Campo de Vermelho e tal, depois Marlim, Albacora, Bacia de Campos, e atualmente Bacia de Santos, com o Tupi, agora com Mero e tudo mais. Então, mas sempre o onshore ficou aqueles grandes campos na época que não deviam ser essa época grande de auge, né? De Canto do Amaro, no pico de produção, de Carmópolis, no pico de produção e tal, como que a companhia atuante, né, foi, digamos, era lógico, digamos, não era uma realidade, é a realidade de decisões econômicas, de ir mais para o onshore,
e o onshore ficou um pouco, digamos, não esquecido, mas não era na indústria primária fornecedora de energia no Brasil, ainda não é, está longe disso, mas o potencial é muito grande, mas a realidade também é muito diferente daquela, né? Já não é, nós estamos muito ultra maduros, já se fez muita coisa, exemplo de Carmópolis, foi um laboratório de secundária, de terciária, de tudo que você possa imaginar, em muitos pontos, tanto do Amaro, e assim sucessivamente, as bacias, tudo, mas o potencial que ainda se tem no Brasil também é uma coisa assim que a gente pode desenvolver ao longo dessa conversa, como que a como que o Brasil tem ainda esse, não um gigante adormecido, um show, mas é aquele gigante que passou foi um pouco deixado, um pouco esquecido, mas ele tem um grande potencial ainda, logicamente tem muitos desafios, mas tem uma realidade tudo especial, muito própria da realidade energética brasileira, que é um pouco, bastante, não um pouco, bastante diferente do, dos outros países vizinhos de Latinoamérica e até no mundo inteiro. Não é à toa que 70% da produção agora é responsável por carbonos maduros, mas no Brasil, o onshore, eu falo nós, o onshore, é responsável por uma pequena parcela, menos de 10%. O grande desafio está desde os anos, talvez, 2000, talvez 90, que a grande fornecedora de energia foi o offshore. E o onshore começou a ter, digamos, uns entraves, uns declínios fortes e uma vinda de água, e não era, digamos, economicamente a prioridade da companhia no momento. Depois a agência já foi criada, mas logicamente o viés offshore sempre até agora é dominante. Então, mas isso não tira, digamos, as características, os benefícios, as oportunidades, os desafios e tudo mais da indústria onshore no Brasil. Assim, eu avalio muito esse cenário, que existiram muitos desafios, né? Porque mesmo com a quebra do monopólio, acabava que só tinha um cliente para você vender óleo, que era a Petrobras. Acabava todo mundo meio que obrigado a vender a Petrobras. E muitas vezes a condição comercial não era favorável, o que afugentava um pouco os investidores. Mas na última década, com a abertura, principalmente com esse desinvestimento, com a chegada de players mais fortes, esse processo começou a mudar. Eu concordo contigo também, eu acho que o onshore ainda tem muitas oportunidades. Tem desafios, mas tem muitas oportunidades. Então, em cima disso aí, quais são as inovações tecnológicas que você acha que mais impactaram nessa mudança e que podem impactar ainda mais, né? Na época, assim, as inovações tecnológicas da época, estamos falando de décadas atrás, hoje em dia já não são, logicamente, inovações, são coisas que são estabelecidas e precisam agora ainda mais. Na época, nós estabelecemos coisas, digamos que era quebras de paradigmas ou coisas. Porque, como falo, né, quando a gente tem necessidades operacionais, começa a lucubrar, a ver como é que soluciona. Essa necessidade criou o desenvolvimento de oportunidades, tipo, nós instalamos, ou fomos os primeiros a instalar bombas PCPs na bacia, depois isso virou padrão e tal, e logicamente, onde eram aplicáveis, né? Vazões contínuas, temperaturas, pressões não muito altas, vazões médias para baixas, ou seja, onde ele era aplicável, mas antes não era, digamos, difundida essa tecnologia. Um ponto que eu acho que é importante frisar, muitas vezes os mais novos não sabem, né? Mas eu recordo que em 99 chegou veio um americano que a Azevedo trouxe, né? Para nos qualificar
e você montou um projeto, e que é para nos qualificar em transient teste com o Sonolog, né? Isso aí ou seja, é muito reconfortante ter lembrado dessas coisas. Eu não lembrava disso. Uma das dificuldades, por exemplo, foi isso, é ter tido que trazer tanto equipamentos quanto pessoal qualificado para e ter montado, por exemplo, essa questão que você menciona, um transient test. Nós desenvolvemos do mínimo ao máximo como fazer um transient test em poços que não fluem, que são os poços basicamente da... Tem muitos poços nas cuencas brasileiras onshore que não fluem, a maioria deles. E como fazer? E nós fizemos, mas essa tarefa trouxemos tanto pessoal para ensinar, como trouxemos, como tínhamos o equipamento, adquirimos lá da Ecoliter, aqui do Texas, importamos e olhamos e ensinamos e praticamos e fizemos a questão. Não é que só ensinamos, fizemos o Transient Test. E eles, logicamente, têm seus desafios operacionais. Eu me lembro indo atrás de um transdutor de pressão que tinha queimado o aparelho lá do software do hardware dele, lá no local. Essas são coisinhas ou seja, na época era isso, era você entender o que está fazendo e fazer e tirar o proveito do que a região, do que o local lhe oferece, porque você tem que fazer, tipo, material, o sinal. Me lembro muito disso, de estar olhando hastes de bombeiros e recuperando elas, fazendo inspeção, importando bombas, porque não tinha um fornecedor local, no Brasil mesmo não tinha quem fizesse bombas, agora tem. E assim sucessivamente. Então, esses desafios são assim, não é qualquer pessoa que faz, nós fizemos, mas e não é uma pessoa, é um grupo que, quando você contamina o pessoal com essa chispa técnica, e esse pessoal tem a vontade, você é um exemplo disso, de pesquisar, de entender, de fazer, de praticar e tal, você faz o grupo ficar forte e você consegue fazer o impensável, né? Que é um dos tipos de desafios que as empresas agora, nesse momento, no show brasileiro, estão fazendo, né? Com bastante mais suporte que se tinha naquela época, porém, ainda há uma complicação, porque está muito espalhada com atores, digamos, com poucos pousos ou pouca produção, assim, relativa e tal. É difícil, tipo, comprar material, comprar ou encontrar material disponível, besteira, bombas, tubos, hastes, tradutores de pressão, equipamento, tanques, coisas de superfície, de poço. Não é simples. Então, essa questão é um dos desafios das onshore nas companhias atuais, né? Porque tem dois... E eu vejo bem claro dois dias da indústria onshore, que é o que já tem, que está bem antigo, bem, digamos, é uma realidade, mais que uma realidade, é como que tirar o melhor proveito eu sempre comparo com a parte física, com o velhinho, né? Como lidar com essa água que está sempre associada e agora está muito mais, e o que você falou que antes da grande companhia, que a Petrobras, que tinha todos os esquemas de recebimento e tal, mas agora está um pouco mais diversificado, porém, essa é uma certa dificuldade do entrave, como desemaranhar essa rede de produtos de entrega, como viabilizar a entrega, como encontrar quem compre, como compre, quanto é. Esse tipo de coisas que não são, digamos, da operação propriamente dita, mas eles fazem parte de uma equação, né? Eu digo assim, o mundo do petróleo, qualquer lugar, qualquer situação, sempre tem três atores que estão linkados, que é o reservatório, o poço e a parte da superfície. Sim. Nenhum dos três funciona sem o outro. Eles estão interligados, eles funcionam. Se o petróleo lá em cima, você tem que entender lá embaixo como funciona a coisa, porque não é eterno aquilo ali, não é um tubo que tem muita gente que acha que é uma piscina cheia de petróleo, não é bem assim.
É uma interação toda especial que quando se entende um pouco mais dos conceitos com que você está lidando, se você é o engenheiro de poço, ou um técnico de poço, ou de facilidade de superfície, ou de reservatórios, você tem que sempre ter em conta de que não está em um universo isolado, que está em um universo que precisa do equipamento dos outros, né? Tipo, um engenheiro de facilidades precisa de um engenheiro de poço, o engenheiro de poço precisa de um engenheiro de reservatórios, ou de geólogos, ou da equipe de geociências, e assim sucessivamente, está tudo interligado, né? E o sucesso digamos, o bom entendimento entre as partes, né? Para ter um resultado como um time. Em cima disso aí que nós conversamos, a ANP, num dos despachos aí sobre a medição de RGO, ela formalizou o uso dessa tecnologia do Sonolog como sendo um mecanismo autorizado para você medir o gás residual de poço. Então, é algo que, na época, era inimaginável, né? Nós fomos buscar uma tecnologia para entender melhor o reservatório e essa tecnologia ela se desenvolveu, acabou entrando como um ponto da regulação e é um legado, né? Quer queira, Isso mesmo. é um legado que fica. É um legado. Imagina que há 30 anos nós não éramos nem pensando nesse assunto de regulatório, mas perceba que as regulações não são simplesmente leis, porque sim. Sino no caso do petróleo, petróleo e gás tem seus fundamentos técnicos, suas razões técnicas. Então, nós trabalhamos com isso, com medições de gás, de níveis, e certamente quando mede nível, você tem que ter em conta o gás, e o gás é região que está junto com o líquido, Sim. que cria uma espuma. E nós fizemos tudo isso, nós, quando está falando nós, a equipe, treinamos no software, treinamos no hardware, treinamos na teoria, implementamos, medíamos, isso era rotina nossa, mas era rotina, imagina, de nós que não percebíamos e não fazíamos a gente não fez pelo legado, para que virasse regulamentação, a gente fez porque precisava fazer uma medição adequada, e fizemos, e isso nos enche de satisfação, tanto você, quanto a mim, quanto o time da época, como esse exemplo e muitas outras questões que antes eram pré-regulamentadores, pré-ANP, foram feitas e viraram e são, digamos, métodos e maneiras de fazer. Aí, atualmente, tem muitos desafios ainda que podem virar em benefício da boa técnica, do progresso da indústria e até do local, das regiões, que são impactadas por isso, né? As regiões onde tem essas riquezas energéticas, como é que elas devem ser mais influenciadas para trazer outros benefícios, não deixar só para, digamos, para a federação, para questões mais políticas, tal. Mas nós temos sempre um grãozinho de areia a aportar. É um exemplo, né? O treinamento é um deles. Você encontrar mão de obra no local, eu me lembro estando na região procurando uma oficina que tenha de alta precisão para usinagem de, sei lá, de roscas, o equipamento. Isso não é fácil, mas você encontra, ou então ajuda a ele desenvolver a indústria e cresce junto com tudo isso, né? Isso são trabalhos trabalhos de formiguinhas sérios e que, digamos, de equipes, né? Uma mão puxa a outra e vamos juntos. Sim, perfeito. Com relação à questão da sustentabilidade, né? Como você vê a condição de tentar equilibrar a produtividade e a sustentabilidade no setor de petróleo? E naquela época, a sustentabilidade para ser sincero, não existia muito esse termo, não tinha uma aplicação, mas tinha muita preocupação, ou começava a se ter a questão do meio ambiente como uma coisa muito em pauta, né? Cuidados com o meio ambiente e tal. Na época, início
do 2000, sim, nós interagimos muito com questões de projetos novos do meio ambiente para, por exemplo, mudar as piscinas de infiltração e evaporação de água produzida por sistema de injeção de água, e foi feito. Perfeito. Mas isso foi feito do zero. Quando eu falo do zero, foi zero. Começar a entender o processo, o projeto, saber para onde se filtrava a água, como se filtrava, encontrar a pluma de injeção da água, não sei o quê, criar poços de monitoramento, monitorar essa água. Finalmente, convencer ou expor isso e convencer ao órgão ambiental que isso era uma maneira certa de injetar essa água no lugar correto, que não iria impactar as comunidades, as águas produzidas, não sei das quantas. Depois disso, fazer o esquema, o desenho do projeto, já a parte da superfície, os tubos, os tanques, as linhas, as bombas, tudo mais. Estabelecer, fazer, contratar, encontrar no local quem fizesse isso. Eu me lembro, nós contratamos uma companhia do Ceará, de Fortaleza, para fazer o projeto, depois acompanhar, fazer o startup do projeto, iniciar, monitorar. E tem muitos atores, ou tinha muitos atores, e ainda tem, os regulamentadores ambientais locais, federais, a parte operacional, tudo, treinar o pessoal nisso. Eu me lembro comprando bomba de injeção de superfície, que, por exemplo, é para isso, aonde compra elas, como elas são adequadas, as vazões, as pressões, tudo mais. Foi tudo um trabalho assim, muito reconfortante de laboratório, que você tem que pegar a amostra do que está injetando, quanto que está, o TOG, o que você está injetando, aonde você está injetando, que pressão. São coisas bem assim, muito interessantes que fizemos. Hoje em dia, a parte de sustentabilidade já criou um viés muito mais, já muito mais voltado para, muito forte, né? Essa questão ambiental se progrediu, lembro muito a questão de reciclar o lixo e tal, é uma prática que já é mais que comum em todas as empresas. Na época nós tínhamos muita preocupação e exigência com isso. Hoje em dia, eu acho que tudo é uma questão de energética, de ser friendly energeticamente, e a questão de sustentabilidade já não é mais, digamos, uma coisa bonita, mas é uma coisa necessária que a indústria, todas as indústrias têm que ter essa parte acompanhando, ser sustentáveis, autossustentáveis. A indústria do onshore não está fora disso. Eu vejo assim, a necessidade, e tem algumas empresas que estão fazendo, usar energias outras para gerar sua própria energia, automar os controles que antes operadores faziam, tinha que ir no campo e gastar gasolina e queimar combustível e tudo mais. Você coloca uma automação em postos que ameritam essa automação, que pagam essa automação. Tem energias como a energia solar que podem ser muito bem aproveitadas em certas regiões do país. E o Brasil tem uma boa, mais que boa, tem essa bênção, né, que tem muitos projetos situados em regiões que tem acessíveis a outro tipo de energias, eólicas, solares, tudo mais. Reaproveitar a questão do gás, que na época era meio que, o gás era meio que o patinho feio da história, já depois começou a virar, já a ter a relevância e a importância que ele merece. E é uma das coisas que eu vejo que devem ser utilizadas, e estão sendo utilizadas em certas companhias para como um mecanismo de melhor aproveitamento desse gás, maior, digamos, eficiência do processo. É uma das coisas que eu vejo que sempre é mais do que necessário, tornar processos cada vez mais eficientes. Nunca tem um processo perfeito, 100% perfeito, sempre tem uma maneira de otimizar, de melhorar, e quando você otimiza, você gasta menos energia, e, logicamente, ao gastar menos energia, economicamente tem seus frutos, e ambientalmente tem seus frutos também. Então, são as pequenas coisas, as pequenas atividades
Eu acho assim, que cada companhia tem uma realidade, mas tem essas questões como falam no Brasil, de grau em grau, a galinha enche o papo, fazendo isso e aquilo, vai se juntando e vai diminuindo o seu impacto na ambiental e melhorando a questão de sustentabilidade, ser eficiente operacionalmente, usar energia, uma melhor que dê da energia do local, da região, não esquecer que você tem produtos que estão sendo explorados e vendidos, que são o petróleo e o gás, mas que eles podem ser, digamos, os processos podem ser otimizados. Você mesmo criar seu plano zero, plano de trabalho ambiental, plano de trabalho de monitorar esse footprint, e que seus fornecedores de uma ponta e suas entregas finais de outra ponta, tipo óleo, gás, tal, eles também vão ou estejam nesse compromisso ambiental e de sustentabilidade, né, de criar ou de manter um mundo melhor, né, no sentido de que o apoio à operação sempre é muito necessário e grande. Então, você tem como saber, os carros têm que ter controles de emissões. Qual que é o projeto da empresa que eu estou usando de transporte, ou empresa de sondas, ou empresa de... Qual que é o plano dela? Tudo isso contribui, tudo isso traz. Então, tudo isso soma a equação, e sempre os resultados na soma é muito melhor. Então, é um desafio, eu sei, assim, isso é muito mais, e é sempre muito impactante, né? Porque tem a questão econômica que sempre lidera, mas tem que não esquecer as questões ok, ambientais, a questão de afetar o meio ambiente, a questão de contribuir com o progresso local e tudo mais, que são bem importantes. Eu acho assim que tornar projetos eficientes ou mais eficientes em termos gerais, com um projeto específico, tipo monitoramento de poços, tipo prestadores de serviço, tipo entregas, tipo facilidade de superfície, maneira que o poço se produz, tudo isso, quando você otimiza, você melhora a parte energética, a parte de emissão, e melhora a parte ambiental também. Perfeito. Com relação à questão de as lições de liderança, né? Quais foram, assim, as principais que você poderia enumerar que você adquiriu ao comandar as operações, né? Em um setor que a gente sabe que o petróleo é um setor muito desafiador, né? E requer ações rápidas, ações responsáveis, ao mesmo tempo que requer ações rápidas, requer ações responsáveis, porque uma má gestão de uma condição pode trazer um evento sem precedentes, né? Eu acho que é isso que você estava mencionando, que nós temos batido na tecla, a questão de conhecer os conceitos, por que você está fazendo isso, e entender aonde cada um de nós estamos inseridos, fazendo que tipo de coisa estamos fazendo, o que andamos fazendo, e se eu sou operador, se eu sou gerente, se eu sou engenheiro, se eu sou o chefe, se eu sou o peão, esse tipo de coisas, cada pessoa contribui com uma ação, e essas ações, elas não são isoladas, elas sempre estão todas ligadas. Na época, e nessas gestões específicas que você menciona aí, da ATP e posteriormente da COC, a dificuldade de juntar tudo na parte operacional, não é dificuldade, o desafio era equacionar interesses de entidades, interesses de pessoas, equacionar para que eles, e sempre ter um foco, uma meta, porém entender isso, porque a meta não vai ser cumprida sem entender que esses atores todos, desde o baixo, do meio, do alto, contribuam, sejam satisfeitos, mas também contribuam com o benefício do resultado final, né? Então, todas as tarefas, tipo, como você mencionou, a tarefa de medição do gás, tinha seu porquê, que virava na questão, basicamente, finalmente, era uma questão
finalmente, trazia benefícios para a companhia e para a região. Então, mas era feito com essa questão técnica de fazer a coisa corretamente, porém tinha suas variáveis, né? As questões que fazem ela acontecer. Esse é um dos desafios grandes da época e da gestão, era equacionar interesses, tipo, ambientalmente, ter licenças ambientais, tipo, lidar com essas questões de ver que ambientalmente isso é correto fazer. Hoje por hoje, temos a indústria onshore, eu vejo claramente que a indústria onshore tem duas realidades, e um dos desafios dela é a água tratada, por exemplo, a água produzida. O que fazer com tanta água e que não dependa, ou que independa um pouco, que se desmembre um pouco da necessidade das facilidades de superfície que existem no local, na região, para receber e tratar essa água. Muitas dessas facilidades não foram criadas para tratar com campos tão produtores de tanta água, mas eram mais época de desenvolver campos mais o campo maduro. Estamos numa fase diferente e estamos com o desafio de encontrar soluções diferentes. Elas existem. As soluções estão sempre entregadas assim por algumas tanto empresas quanto tem trabalhos em cima disso, mas isso é tudo uma maneira de encontrar soluções a esse problema. Por exemplo, a questão da águas produzidas de diferentes reservatórios com diferentes tipos de composição química, diferentes contaminantes, como tratar elas, e encontrar soluções que não sejam simplesmente entregá-las para uma planta de tratamento, como tem muitas regiões no Brasil que são no onshore brasileiro que são secas. Como tratar e levar isso para irrigar mata nativa, por exemplo. Sim. Se o problema é água e eu estou produzindo água, eu tenho a solução e o problema. Logicamente, juntar isso não é fácil, mas é viável. Mas é um esforço conjunto de cientistas, de operadores, de companhias, financeiros, técnicos e tudo mais. Então, eu vejo por aí a parte de sustentabilidade e desafios e questões, é isso agora, é equacionar. E agora não, sempre foi, mas agora é muito mais viável, é equacionar as questões energéticas, os desafios naquela época, e nas gestões nossas foram, e sempre serão, não é porque a época, sempre será equacionar interesses de todos os stakeholders, de todas as pessoas envolvidas, tanto que participam de um projeto, sem entender, mas nunca perder o foco o porquê está sendo feito e o que você vai entregar, mas de maneira correta dos projetos, processos. Na época, a gestão, o desafio era desenvolver tanto mãos de obra qualificada, quanto equipamentos, quanto questões mais acessíveis, tanto no país quanto na região. E isso foi feito. O exemplo é que você fala, trouxemos gente de fora para treinar, Impression Transient Test, fizemos, colocamos o ECOMIR para funcionar lá, treinamos pessoal, identificamos, tudo isso são tarefas e atividades que foram parte da gestão e que aí você faz pela necessidade, mas naturalmente houve fruto de tudo isso. Houve frutos, assim, é muito reconfortante ver todas essas questões dos frutos, como a gente conseguiu contribuir com toda essa indústria, né, na sua época, e como pode, hoje por hoje, continuar a dar essa transmissão desse legado, né, de como fazer as coisas. Sim, eu sempre já... Primeiro, eu tive uma dificuldade muito grande de tirar o operador que tinha dentro de mim, né? Quando eu passei para a parte de gestão, eu sempre queria que o operador que estava na minha equipe, estivesse na minha equipe, tivesse o mesmo perfil que eu tinha quando eu operava. Então, isso aí era um grande obstáculo. E aí, aos poucos, a gente vai
criando mais experiência, vai começando a ver que não é assim, cada pessoa tem o seu DNA, porém você procura trabalhar a cultura, né? Para que as pessoas entendam que você trabalhar na cultura do processo é a melhor maneira de você obter um bom resultado. E em cima disso aí, eu procurei seguir o ensinamento que eu tive lá atrás, né? Que foi muito bem sucedido. Com relação às diferenças, né? A gente já conversou aqui alguns pontos, né, diferentes entre o mercado onshore brasileiro e outros mercados internacionais que você viveu. Se você pudesse enumerar, quais seriam as maiores diferenças? Há muitas as similitudes universais, né, existem, né, que a indústria sempre tem os mesmos princípios básicos, os conceitos, mas as realidades são bem diferentes. Por exemplo, no mundo afora, e nos países vizinhos, o onshore é muito forte, digamos, indústria primária principal, é muito visada e tal, tipo Venezuela, na Colômbia, Equador, Peru, na Argentina e tal, são indústrias onshore muito fortes, porque o petróleo é basicamente onshore, grande porcentagem. No Brasil, a realidade e foi bem diferente. A época onshore, quando a gente entrou, naquela época já começava o offshore a ser a vedete, né, a entregar grandes produções, e foi indo, como mencionei, na época de 2000 para frente, como foi aumentando, e se você vê a produção brasileira, o Brasil não aparecia nos primeiros produtores de petróleo, e começou a subir, e agora já está na lista dos grandes produtores de petróleo da Latinoamérica e do mundo inteiro. Mas muito tem a ver com a questão offshore, e a questão offshore foi ficando dos anos 90 para cá, como que foi se dificultando. Então, por exemplo, ter tido esta... Você fala que não consegue tirar o operador, ou não conseguia tirar o operador entre você, é isso mesmo, a gente passando por todas as fases. Uma coisa boa que não sei se eu não mencionei, foi ter passado por todas as fases, né? Tanto a parte operacional de superfície, a parte de preparação, completação, produção, a parte de facilidade de superfície, de questões ambientais, de negociações ambientais, tudo mais, de instalar projetos, passando pela parte de fazer finanças, identificar projetos que têm oportunidades tanto no Brasil quanto no mundo lá fora, e atuar em diferentes tipos de questões onshore, offshore. Isso foi muito, digamos, faz parte, cria um profissional completo. Você é um exemplo disso, né? É um profissional robusto. E já entrando, não me desviando do tema das diferenças com a indústria brasileira, com a indústria fora, uma é isso, digamos, a primacia do onshore. No Brasil não é bem isso. O onshore brasileiro nos anos 2000, agora, ele tem sua realidade bem diferente, ele participa com menos de 10% da produção brasileira, energeticamente. As bacias no Brasil, costumavam falar que é um conceito, eu digo por mim mesmo, que a gente pensa em onshore brasileiro, pensa em campos ultramaduros, pensa em muita água, pensa... E isso é muito... o onshore brasileiro é muito mais que isso, é a realidade antiga final dos anos 80, do meio dos anos 80, com o potencial onshore que o Brasil tem. Não é à toa que... Eu digo assim, são duas figuras. É o que já se tem, que já é o bom velhinho, muito bom, que tem potencial, e o inexplorado, o bebê, que ainda não foi nem tocado, porque não era, digamos, prioridade de investimentos, de desenvolvimento regionais dessa indústria. Então, a indústria onshore tem no Brasil tem esses dois vieses, e a parte de terras, por exemplo, de potencial, das bacias sedimentares onshore. As bacias sedimentares onshore têm bacias, e a área é muito maior que muita área de muitos países, tanto latino-americanos, quanto africanos, quanto europeus. Aliás, maior que todos.
os países latino-americanos, africanos, europeus, e é uma das maiores áreas sedimentares do mundo. Eu não estou assim exagerando, é isso mesmo. São pouquíssimos países, talvez são contados com os dedos das mãos, que têm umas bacias sedimentares, áreas sedimentares do tamanho do Brasil. Então, tem essas duas realidades, a parte do velhinho que pode ser rejuvenescido e tal, e a parte do bebê que não foi nem, que precisa ser desenvolvido e tocado. Tudo isso passa pela parte financeira e de acreditar. É uma indústria de risco, isso é uma questão. Agora, dificilmente alguém vai colocar interesse em áreas no bebê se o velhinho não percebe que ainda tem esse potencial de dar alguma coisa. E nessa parte que nós estamos muito, o que as empresas estão fazendo, e essa parte que o motor drive dessa equação onshore, é mostrar que esses empreendimentos onshore em áreas bem conhecidas são viáveis e estão dando frutos. E estão dando frutos em algum, assim, não são os casos todos, mas tem casos interessantes, tipo o projeto de Riacho da Forquilha, os projetos de Macau. Você percebe como nossa, estava faltando era olhar melhor para isso, porque a coisa tem muito potencial, sim. Dobra, triplica a produção, tá? Lógico, isso não é de graça, tem investimentos e tem coisas a fazer, e o dia a dia, tem profissionais, tem equipes, tem serviços. Eu trabalhei, por exemplo, no Brasil nos últimos anos, em uma empresa de serviços internacional, uma brasileira, e se percebia que as mesmas empresas de serviço, elas não olham muito para o onshore. Por quê? Porque as grandes, porque justifica muito mais olhar para ficar no onshore, dá muito mais dinheiro, logicamente, e muito mais interesse. E no onshore tem ainda temos essa dificuldade. No Brasil, especificamente, quando se compara com outras áreas, outras regiões, não, isso não se aplica a outros países. Nos outros países, as companhias onshore são companhias já de muita história, grandes, e os fornecedores e tal, não é difícil encontrar fornecimento, mesmo em lugares difíceis de acesso, mas lá chegam, lá estão. No Brasil temos essa dificuldade ainda de ter fornecedores de coisas simples, coisas muito simples, e de coisas mais específicas, de coisas já especializadas. Por quê? Porque não era a prioridade, não é a prioridade. Entendeu? Então, esse é um grande desafio, uma grande diferença é a importância, o grau de relevância mundo afora. Não é à toa que tem, por exemplo, Campos Maduros é isso, 70% da produção mundial vem de campos maduros. Mas no Brasil não é necessariamente assim, e o onshore, então, a produção é muito menos do que isso. O Campo Maduro, por exemplo, campos que nos 2000 eram vedetes, tipo Marlim, Albacora, já são maduros. Agora, no onshore, já passaram por essa fase de maturidade, já são mais que maduros, tipo Carmópolis, o Canto do Amaro, dois grandes campos no onshore do Brasil. Já precisa muito mais, mas ainda tem. Eu participei, tive esse privilégio de participar dos dois, né, na parte de pesquisa e de oferecer serviços e de ver realidades de tanto do Amaro. A gente fez um plano de operacional em Canto do Amaro há uns 5 anos atrás, né, quando ainda era Petrobras, né, no finalzinho, foi o último esforço da Petrobras para obter Canto do Amaro. E em Carmópolis, já quando era o início da Carmópolis, os dois com a companhia de serviço que eu mencionei aí, identificamos, vimos o que está fazendo, com as produções, os problemas, os desafios, as oportunidades, tudo mais. E certamente tem coisa a fazer. Logicamente, precisamos de investimentos, precisamos de mostra de resultados, como que eu mencionei, para que as pessoas, os investidores, possam acreditar que o risco é um risco, digamos assim, mitigado, no sentido de que sim, tem maneira e tem como fazer, mas é um trabalho sério de companhias que estão sendo, assim, não é fácil, não é de um dia para outro que você, que eu vou fazer tal coisa e que vai triplicar a produção só porque estalar os dedos, não é bem assim, mas que tem potencial, tem. Perfeito. Fred, você como bom gestor e bom professor também, né? Formou muitos
profissionais, como a gente conversou ao longo do nosso episódio. Que conselho você daria para os novos engenheiros, para essa geração, que é uma geração bem diferente da geração que eu vivi, que você viveu? É uma geração mais habituada a informações mais rápidas, a ter a maturar menos os processos. Olha assim, naquela época não tínhamos dificuldade, não dificuldade, mas desafios, tipo, você menciona software, informação, maneira de fazer cálculos, contas, tal. Agora é muito mais rápido, muito mais eficiente, tem muitíssimo mais software. Ter passado por essa experiência das outras companhias, e inclusive da companhia de serviço com software, que era muito de software, de tecnologia e tudo mais, isso foi muito enriquecedor. Para o pessoal novo, eu tive essa dificuldade, a pessoa que era acostumado, digamos, a coisas mais manuais, competir, correr, ou mostrar resultados usando software, usando isso, aquilo, de altas tecnologias, sempre tem sua dificuldade. O pessoal agora faz muitíssimo mais natural e com muito mais eficiência. Porém, quando você chega na parte de conceito, de por que você está fazendo isso, e, digamos, a ponta do iceberg, tanto do início quanto do final, não é a mesma coisa. Então, não é bem conselho, é uma coisa assim que dominemos conceitos, saibamos o que estamos fazendo, onde estamos inseridos, quem são nossos pares, nossos gestores, nossos apoios, tudo mais. O processo, o que você está fazendo? Eu estou escovando o piso. Por que você está fazendo isso? Tá, o que você precisa? Precisa de uma vassoura. Na parte do petróleo é a mesma história. Nós temos sempre, e uma coisa que eu falo para as pessoas sempre, nunca esqueça que qualquer coisa que nós estivermos fazendo está tudo interligado. São 3 fluidos convivendo e complexos. Tipo, são mistura de hidrocarbonetos, o gás, o petróleo e o fluido da água, que ela não é água pura, água contaminada, água com coisas. Tem a parte de poço, ferramental, tudo, a tecnologia, tem a parte de facilidades. Entenda os conceitos, domine por quê, domine isso. Assim, nem que seja o básico, mas não fique a lei. Que eu sou engenheiro de medição fiscal. Tudo bem, mas tem muito mais do que isso. Tem que entender o conceito. Se você entender o conceito, você fica muito mais hábil, até para gerar ideias. Vamos fazer assim, vamos fazer assim, eu faço isso, eu faço aquilo. E entende, e você fica muito mais satisfeito e traz frutos. Então, esse entender essa realidade, conceitos estamos falando de engenharia, onde estamos inseridos, essa questão do fluido, não são fluidos, são fluidos interagindo numa rocha, não é uma piscina cheia de óleo e de gás ou de água, não, é fluidos interagindo com rochas, com forças, com não sei, pressões, com umectabilidades, com forças menores e maiores interagindo que, de alguma maneira, influenciam seu trabalho. Entenda isso. Uma coisa que eu tive muita dificuldade e muitos anos depois senti essa necessidade, fomos atrás disso, é a parte financeira, a parte justificativa, porque é isso que paga a conta no final. Se financeiramente a coisa não anda, mais nada vai andar. Os projetos vão ficar a ver navios. Sim, com certeza. Então, essa parte financeira, nós temos que dominar pelo menos os conceitos. Quanto custa, por que custa, se tem benefício econômico, se não tem. Logicamente, sem esquecer os outros conceitos, as outras coisas, mas sempre justificando ou sabendo que isso tem uma justificativa e que no final das contas é o lucro que como que você usa isso depois, aí outra conversa. Porém, tem que justificar. Que sustentabilidade, que automação, tem que justificar, porque se não justificar, dificilmente você vai colocar uma automação num poço. Tem que justificar, e assim sucessivamente. Logicamente, sabendo que temos que ser friendly ambientalmente e tudo mais, ser sustentável, porém,
tudo tem esse embasamento. Então, como vamos convencer um investidor, ou nacional ou estrangeiro, numa indústria, se não ela não traz seu benefício para ele e para todos os envolvidos, entendeu? Mais ou menos assim. Perfeito, Fred. Nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim. Quero agradecer imensamente a ti. Quero dizer que foi um momento de diálogo, mas, ao mesmo tempo, muito satisfatório em poder conversar contigo depois de tantos anos, né? Eu acho que a última vez que nós tínhamos conversado já está com quase uma década. E agradecer e dizer que é uma oportunidade de enriquecer conexões operacionais, e sou muito grato à sua disponibilidade. Quero também aqui deixar o meu abraço, dizer que saiba que muito do que eu aprendi, né, devo também a você, pelo que você ensinou, pelo que você pôs em prática lá no início da minha carreira profissional. Eu estou assim, muito bem reconfortado com todas essas palavras, essa situação, esse canal. Eu parabenizo você com essa iniciativa desse podcast e realmente desejo o melhor, e mais que isso, me coloco à disposição para lhe ajudar no que você precisar, ou as ideias que tiver. É uma iniciativa muito boa, tem muito a fazer. Vamos em frente, eu lhe animo, dou minha força nisso e minha colaboração que você precisar. Estou às ordens para questões de experiência, transmitir. Eu acho que a questão é transmitir conhecimento, experiências. Eu estou às ordens de você, tanto nesse canal quanto qualquer outra iniciativa que você tiver aí para contribuir com o progresso da indústria onshore brasileira. É muito gratificante, e não foi à toa, né? A gente acompanhou desde os primórdios a criação da ANP e tudo mais, o pessoal. Nós estivemos andando nas praias com o saudoso Newton Monteiro, com a atual presidente da Petrobras, Mada Chambrian, indo para a Redonda. E são coisas muito gratificantes, muito importantes, assim. Eu agradeço, animo e me coloco à disposição para transmitir o que temos de conhecimentos ou experiências e tudo mais. Vamos que vamos, lhe animo muito e parabenizo por esse canal e sua ação. Tá? Excelente, parabéns mesmo. Muito obrigado. Também gostaria de agradecer aos patrocinadores, né, que têm contribuído para que esse podcast aconteça: a Marinho Transportes, o Tiago, né, da TP Studio, e a agência de viagem, a Agende Aqui, da Noemi e do Alberto. Fred, no final de todas os nossos episódios, nós sempre fazemos uma pergunta que é um pouco difícil de responder, mas, como o próprio nome diz, conexões operacionais. Quem seria aquela pessoa que você trabalhou, que, assim, o seu trabalho junto com ele teve uma grande sinergia? Quem seria a sua conexão operacional ao longo dos anos? Assim, eu acho que a conexão operacional para mim, eu estou bem honesto com isso, não é uma pessoa, é um grupo, e eu estou muito satisfeito com as experiências todas adquiridas, tanto na operação. Você passa, tem gente e pessoas, e eu me lembro muito de um tool pusher que era muito forte, muito grosso, chorando, que na minha frente, um rapaz que você era nem pensava vê-lo chorando, falando que a filha dele estava doente. Então, essas coisas são muito fortes, né? É o time, nunca pecamos essa questão de que não estamos inseridos em operações, mas nós só tratamos com a parte física da engenharia, mas estamos sempre inseridos em ambientes
ambientes vivos, né? Que têm razões de ser, que estamos inseridos em locais, em regiões. Mencionar uma pessoa, eu menciono você, eu, assim, pessoa, é muito grato ver esse progresso, mas assim como tem você, tem muitas pessoas que passaram pela minha vida de uma maneira ou outra e estão passando, que a gente, como time, trabalhou tanto como liderado, como líder, como liderança, como que eram chefes ou que são presidentes de companhias, CEOs, ou, presidentes de associações, por exemplo, eu mencionei o Dr. Jergin, ele, sem saber, ele me inseriu lá num show brasileiro, sem saber, nem ele nem eu. Não foi uma escolha, foi uma coisa que, assim, o chefe lá do curso, o diretor do curso da Petrobras, do mestrado, ele me deu o cartão. Ele não sabia lá que eu iria ficar no Nordeste, num show brasileiro. E assim sucessivamente. Então, eu acho que, sempre pensando em time, em equipe, nós, onde estamos inseridos, na sociedade, na família, no local de trabalho e tudo mais, acho que é isso que faz a gente ter, digamos, um dos sentidos de por que nós temos o que temos, somos o que somos e sabemos o que sabemos. Negócio de transmitir. Eu, mais uma vez, me coloco à disposição para colaborar com isso e com qualquer outra iniciativa que for surgindo, né, nesse intuito de contribuir, de dar, de transmitir, porque é isso que fica, né? Esse é o nosso legado, Sim, sim. é aquilo que se aprende. Perfeito, perfeito. Então, pessoal, ficamos por aqui. Curtam o nosso canal, compartilhem, procurem difundir o nosso podcast. O nosso podcast ele tem o objetivo de levar informações sobre pessoas e trabalhos relevantes na cadeia produtiva do petróleo onshore no Brasil.